Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Se você não ouviu as demais mensagens relacionadas com o capítulo 4 de Marcos, é bom que você ouça, e você pode fazer isso no canal da igreja lá no YouTube, a partir do versículo 1, porque as mensagens são sequenciais e elas, uma vão esclarecendo a outra. Então é bom que você faça isso. Nós vamos orar antes de fazer a leitura desse texto. Pai querido, nós queremos lhe agradecer muito, porque temos acesso à Tua Palavra. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Teu Espírito fala ao nosso coração, nos ensina, o Teu Espírito aplica esta palavra à nossa vida e nós Te exaltamos por isso. Pedimos ao Senhor que esteja falando conosco, tirando do nosso coração qualquer coisa que venha impedir que essa palavra ache espaço em nós, e que nós, ó Deus, possamos sair daqui alegres, porque o Senhor falou conosco, tristes, porque a palavra do Senhor às vezes nos revela os nossos pecados, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver conforme a Tua palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai ao que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus irmãos, nós vimos desde o início do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, quando Jesus ele começa a falar da parábola do semeador. Como eu afirmei, é bom que você, se você não viu essa mensagem, assista ela. Então Jesus ele mostra nessa primeira parte do capítulo 4 a sua forma simples e prática de ensinar a palavra. Ele vai falar sobre a palavra semeador, e eles estavam bem familiarizados com aquilo que ele falava. Depois nós vimos do versículo 10 ao versículo 20, quando ele vai fazer a explicação da parábola, onde o Senhor mostra os motivos pelos quais alguns não ouvem a palavra e outros ouvem. Alguns a palavra é roubada ou morre, começa a dar fruto e para, e aqueles que dão fruto a 30, 60 e 100 por um. Interessante aqui nesse texto que nos outros evangelhos não tem essa montagem que Marcos faz aqui. Esses versículos que nós lemos, versículos do 21 a 25, ele agrupa 5 versículos que são encontrados espalhados no Evangelho de Mateus. Eles não estão juntos no Evangelho de Mateus, eles estão espalhados pelo Evangelho. Marcos ajunta esses versículos e coloca aqui logo após a parábola. Então Marcos está dando uma continuidade à parábola do semeador. Os versículos se referem à parábola do semeador quando ele começa. Também lhes disse. Se você lembrar lá de trás, a parábola do semeador, ele se ajunta com alguns, mais os 12, e vai explicar a palavra. Isso está lá no versículo de número 10.
quando nós vimos lá. O ponto aqui é que os cristãos, ele está se referindo, agora ele não se refere a todo o coração que caiu a palavra. Lembrando aqui que o semeador é o próprio Senhor Jesus, a semente é a palavra de Deus e o solo é o coração do homem. Então a palavra cai em solo duro, na beira do caminho, o inimigo vem e rouba a palavra, cai no meio dos espinhos, cai em solo rochoso, mas cai em solo fértil. Então Marcos, ele está se referindo a esse grupo que a parábola cita como solo fértil, aqueles que a palavra cai no coração deles. Então ele se refere a isso. Então o texto, na verdade, nos mostra que essa verdade, a palavra de Deus, ela será revelada, ela tem que ser mostrada, e a revelação aqui não é essa revelação que nós ouvimos por aí, mas ela tem que ser mostrada como a luz, e é o que nós vamos ver aqui. Então o que o texto tem para nos ensinar? Versículo 21, olha aí na sua Bíblia, ele está provavelmente falando ao mesmo grupo que ele falou no versículo 10, se você voltar no 10, e quando Jesus ficou só, que estava junto dele com os 11, interrogaram a respeito das parábolas. Aí ele, no versículo 21, também lhes disse, quem? A esse grupo que estava com ele. Então ele está fazendo uma repetição do versículo 9, aí no versículo 10, e está dizendo que se alguém nasceu de novo para ouvir, ele diz, então foi, versículo 21, então lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama? O que ele está dizendo, meus irmãos? O foco é onde a palavra cai, em terreno fértil, e ele faz o uso de uma figura. Qual a figura? A figura da luz. Aqui a gente precisa eu não sei, talvez alguém não entenda, mas quem viveu num período sem luz elétrica, e até mesmo na luz elétrica, você sempre coloca a lâmpada na sua casa, a luz elétrica, nos lugares altos, para que a iluminação venha. Imagine se essas lâmpadas fossem debaixo dos bancos. Qual a utilidade que teria? E no contexto que Jesus está dizendo, eles usavam um tipo de uma lamparina, nós vamos dizer aqui no nosso português mais popular, e eles colocavam em determinadas posições, em alguma pedra da casa que ficou com a beirada, ou eles colocavam alguma coisa de madeira e colocavam aquela lamparina em cima daquele lugar. Então, quando ele está se referindo à luz que vai brilhar, ele está se referindo àquela palavra que caiu no solo fértil. E ele usa essa figura de linguagem, a luz, que serve para brilhar os corações e a vida dos homens. É isso que ele está dizendo, a palavra cai no coração e ela vai brilhar. Então, as duas perguntas que ele faz no texto, ela tem por si só a resposta não na primeira, e sim na segunda, quando ele diz, porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueiro ou da cama? A resposta é não, ela não está aqui para ser colocada debaixo da cama. E ele continua, não vem antes para ser colocada no velador? Sim, ela é para ser colocada aonde ela vai fazer a sua iluminação. Então as duas perguntas, elas já têm as respostas não e sim, respectivamente. Então o ponto aqui é que os cristãos têm que deixar a luz brilhar. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, aquela palavra que cai na margem do caminho, aquela palavra que cai no solo rochoso, aquela palavra que cai no meio dos espinhos, ela vai morrer, a luz vai se apagar.
A que caiu na beirada do caminho será roubada. Mas aquela que cai no solo rochoso, esta palavra é luz, tem que brilhar. Ela tem que ser colocada num local aonde ela vai exercer o motivo pela qual ela foi colocada ali. Ela tem que brilhar. Então ele está fazendo essa colocação. Quando chega no versículo 22, ele vai dizer o seguinte: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Reparem que ele está dizendo, meus irmãos, que os homens podem tentar encobrir as coisas, mas não conseguirão encobrir nada diante da palavra, diante da luz da palavra. Aqui, meus irmãos, é um problema muito sério, porque muitas vezes acontece o quê? Acontece que nós nos aproximamos de Deus, queremos a palavra, mas queremos encobrir as coisas. É como se você tentasse, colocasse um objeto dentro de uma igreja como essa, e vai esconder esse objeto aqui, no ambiente, vamos tirar esses bancos todos para não largar nada no lugar de esconder, e acendesse a luz. Na hora que você acende a luz, aquele objeto que estava ali, que não estava sendo demonstrado, agora passa a ser demonstrado. Então ele está dizendo o seguinte: nada fica oculto diante do Senhor, diante da palavra. Então os homens podem tentar encobrir as coisas, mas não conseguirão. Um dia, seja o que estiver escondido, será revelado. E o grande problema nosso, que nós temos a tendência de achar que Deus não lança a luz sobre a realidade nossa, do nosso coração. Isso é um grande problema nosso. Eu já ouvi muito pessoas dizendo assim: aconteceu lá na igreja que a pessoa estava lá dentro da igreja e de repente descobriram que a pessoa fazia isso, fazia aquilo. Aí alguns começam a falar assim: vamos orar porque para Deus tirar o diabo de dentro da nossa igreja, porque está acontecendo isso, aquilo. Meus irmãos, quem tenta esconder as coisas são as trevas. As trevas que encobrem. O Senhor, Ele é Senhor da luz. Nós falamos aqui, na hora da confissão de pecados, sobre a questão de Davi. Davi fez o que fez. Davi cometeu o pecado que cometeu, tentou ficar escondido, e o que aconteceu? Deus revelou tudo. Então o mundo tenta esconder as coisas, mas a Bíblia diz que nada que está oculto deixará de ser revelado. Entre essas coisas todas, o que fica muitas vezes oculto é até o plano de salvação e o projeto de salvação dos homens. A palavra não ficará oculta, ela vai ser anunciada, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser falada. Então Deus revelou o que tinha no coração de Israel lá no deserto. A gente às vezes fica pensando assim: porque Deus provou Israel no deserto. Deus não provou no sentido de que Ele fez uma prova. Deus não te prova te dando alguma coisa para você passar na prova. Não é assim não. Deus prova o que tem no seu e no meu coração. Às vezes Deus deixa permitir algo na minha vida, para que eu demonstre com os meus atos aquilo que está no meu coração. Você sabe muito bem que determinados acontecimentos na vida de uma pessoa faz com que a pessoa faça o quê? Abandone Deus. Mas aquela prova que a pessoa recebeu, ela não conseguiu passar. Não é assim, meus irmãos. Deus permitiu aquele acontecimento para mostrar para aquela pessoa e para tantos quantos querem ver que na verdade um ato duro afasta aquela pessoa de Deus. Ou seja, palavra
que estava no meio dos espinhos. Porque a palavra no meio dos espinhos, vem as aflições da vida, vem as preocupações desse mundo, abafam a palavra, acabou. Morreu a semente. Então, quando ele está dizendo aqui que não há nada que fique oculto, nada, tudo vai ser revelado. No versículo 23, ele repete o versículo 9, quando ele vai dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo lá, como ele diz lá no versículo 9, ele diz que alguns não iriam ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele diz aí no versículo 9. O que ele está dizendo? Se você foi tocado pelo Espírito de Deus para ouvir a palavra de Deus, ouça essa palavra, ouça. E quem não nasceu de novo não pode ouvir, porque morto não ouve. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Às vezes nós saímos anunciando, falando e dizemos assim para as pessoas, não, e tal, e a pessoa, meus irmãos, se não nasceu de novo, não ouve a palavra. Por quê? Porque não nasceu de novo. Só pode ouvir quem é vivo. O morto nos seus delitos e pecados, ele não ouve a palavra de Deus. Ele só pode ouvir se o Espírito Santo tocar no seu coração e ele nascer de novo. Por isso, a maior necessidade nossa é orar pelas pessoas antes de pregar por elas, para elas. Pedir a Deus ter misericórdia, que na hora que eu falar, o Espírito Santo vai lá dentro e abre aquele coração com uma espada e faça funcionar, porque não vai funcionar. Você pode usar a argumentação que for. Por isso ele diz: quem tem ouvido... O que ele está dizendo? Tem gente que não tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça. Porque tem gente que não tem ouvido. Por quê? Não é que não tem orelha, é porque não consegue ouvir. Porque só ouve se for por orientação do Espírito. Aí no versículo 24, ele vai fazer uma exortação no 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida em que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Com a medida que tiveres medido, vos medirão também. O que ele está dizendo? Olha, vocês tomem cuidado com o que vocês ouvem. Vocês devem ouvir. Tem que ouvir. Cuidado, porque você tem que ouvir. Isso é uma questão. Porque às vezes nós tapamos o ouvido para a palavra. Nós viemos aqui, ouvimos a palavra, ou lemos a palavra, mas tapamos o ouvido para ela. O que é você tapar o ouvido para a palavra? É você não aplicá-la na vida. Então, ele está dizendo no versículo 24, tome cuidado com o que você ouve. Você deve ouvir. Você tem que tomar cuidado com o que você deve ouvir. Então você tem que ouvir e tomar cuidado com o que você está ouvindo. Então, cuidado com o que você ouve. E como deve ouvir? Não é a mesma coisa. Você tem que ouvir com boa intenção, com desejo no coração de aplicar essa palavra. E aí ele vai dizer: cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento severo que você faz. Não seja severo. E quando você está dizendo julgamento severo, você tem que tomar cuidado com duas coisas: o julgamento severo que você faz com aquele que não ouve, com aquele que não entende, e o julgamento severo que você faz até com você mesmo, que é mais maligno. Porque muitas vezes nós julgamos a nós mesmos. Nós devemos fazer isso, mas nós devemos fazer isso de forma certa, segundo a palavra. Se você, por exemplo, dizer assim: eu sou um pecador e não tem jeito, desisto. Pronto. Olha o problema. Eu sou um pecador, mas o meu Deus é Deus de graça, Deus de misericórdia. Senhor, me ajuda com esse tal de pecado que atrapalha a minha vida, me ajuda a fazer a tua vontade, derrama da tua graça sobre mim.
Tem diferença na forma com que você julga? Tem. Nos dois você entende que você é pecador. Um você desiste, o outro você caminha. Você caminha a glória do Senhor. Então, ele nesse versículo, ele diz, cuidado, não julgue com severidade, julgue com bondade. As dádivas de Deus são sempre generosas, meus irmãos. Deus sempre nos dá mais do que aquilo que nós muitas vezes queremos. Deus sempre nos dá mais. Uma coisa bem simples. Você lembra de Salomão? Salomão pede a Deus o quê? Sabedoria. Deus deu a ele sabedoria e riqueza. O Senhor nos dá perdão. Deus nos dá perdão e salvação, céu. Ou seja, Deus sempre, no julgamento dele, ele nos dá mais do que aquilo que nós queremos ou precisamos, sempre mais. Então nós devemos fazer da mesma coisa. E no 25, ele vai terminar o texto dizendo, pois o que tem se lhe dará. Aqui, meus irmãos, tem uma dúvida muito séria que as pessoas ficam incomodadas com esse texto. Pois o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus irmãos, em assuntos espirituais, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Em assuntos espirituais, ninguém fica parado. É impossível. É impossível alguém ficar parado em assuntos espirituais. Uma pessoa ou ganha ou perde com relação a questões espirituais. Ou ele avança ou retrocede. Quando você encontra uma pessoa e você olha para ela e você diz assim, fulano parece que parou no tempo e no espaço, espiritualmente falando. Ela não parou, ela está retrocedendo. Ou você caminha, ou você afunda. Na vida espiritual não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque nós somos a igreja é a noiva de Cristo e ela está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Não existe preparação espiritual estática. Não existe isso. Ou você cresce espiritualmente, ou você anda espiritualmente, ou você vai perder até o pouco que você ganhou. Por isso ele diz, aquele que não tem o pouco que tem será tirado. Muitas vezes a pessoa dá uma caminhadazinha e pega um pouquinho, aí para. Até o pouco que conseguiu, lhe será tirado. Ah, mas a pessoa deu uma caminhada, mas não parou e continua. Sobre o pouco que ela tem, lhe será acrescentado mais. Ou seja, nós não temos como viver uma vida estática. O que esse texto tem para nos ensinar de Deus? Primeiro, é o zelo do Senhor com a sua palavra. A palavra de Deus, Deus zela por ela. Deus zela por ela porque ela é o caráter de Deus. Ela demonstra o caráter de Deus. Esse texto nos mostra a exigência do Senhor com a demonstração da palavra de Deus no seu coração. Preste bem atenção. Se a palavra de Deus caiu num solo fértil no seu coração, ela é luz, ela tem que brilhar. Se ela não brilhar, tem algo errado. Não tem como se colocar a candeia debaixo da cama. A palavra tem que brilhar. A palavra tem que brilhar na sua vida. A palavra tem que brilhar de tal forma para que as pessoas olhem para você e digam, essa pessoa é diferente. Alguma coisa acontece com ela, tem algo nela que é diferente. Tem alguma coisa. Mesmo que o incrédulo não saiba o que é. Ele não entende. Ele olha e fala, tem alguma coisa. Brilha. Então a palavra tem que brilhar. A exigência do Senhor nessa demonstração, nosso Deus exige isso.
Outra coisa, Deus é um Deus ativo. Meus irmãos, Deus não é um Deus passivo, Ele é ativo, Ele é dinâmico. Não tem como ser estático. Estático é aquilo que fica parado. Ali, está parado, o gasofilaço, está ali quieto. Se alguém não for lá mexer, vai ficar ali. Meus irmãos, não é assim na nossa vida. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é dinâmico. Tudo com Deus funciona. Você vê a natureza, a criação, tudo funciona 24 horas por dia, todo dia, até a volta do Senhor Jesus. Tudo está funcionando. Esse universo está se movendo, as coisas estão acontecendo no mundo, em todos os lugares, e Deus está governando sobre tudo isso. Não tem como você achar assim, porque Deus está parado. Deus pode estar parado na sua cabeça, mas Deus não está parado. Por isso é necessário que você entenda que a sua vida, ela é dinâmica. Na espiritualidade você não pode parar, você tem que continuar. Tem que continuar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa falando sobre isso, falando, eu nessa idade, já pensando em aposentar, mas não posso parar. Não posso parar. Estava comentando com um pastor amigo meu, falando assim, eu estou lendo um livro que eu nunca tive medo de livro, eu estou lendo um livro que está me dando medo. Ameaça Pagã. Eu vou ter que ler ele de novo. Sinceramente, eu nunca tive medo quando eu li as coisas. Eu estou lendo um livro que está me dando medo, um negócio assim absurdo, na visão do autor, e ele tem uma razão, quando ele vem falando da realidade da igreja moderna, de como que nós estamos caminhando de forma tão rápida para um paganismo pós-cristão. Um negócio assim, assustador. Mas eu estou lendo. Eu não posso parar. Porque já leu muito, já pregou muito, eu posso? Não posso parar, meus irmãos. Nosso Deus não permite. E o Senhor Jesus vai dizer, né? Não olhe para trás, siga. Não fica olhando para trás. Caminha, porque vai chegar a hora que o Senhor vai te levar para a glória. O texto é muito claro quando ele vai falar dos homens. O que nós encontramos no texto? Mais uma vez, gente que caminha, gente que anda, gente que recebe a palavra porque nasceu de novo, gente que não ouve, gente que não acredita, gente que não nasceu de novo, gente que vai para o céu caminhando para a terra prometida do céu, gente que vai para o Egito caminhando para a morte eterna. A dinâmica espiritual. Uns indo para o inferno, outros indo para o céu. Para onde você vai? Essa é a pergunta. Para onde você vai? Como é que você vai saber? Palavra no coração. Cuidado. Você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me mantenha firme, me mantenha caminhando. E de forma prática, meus irmãos, pergunta, aonde você coloca a luz? A sua luz. A palavra de Deus tem que ter controle total sobre a sua vida. Preste atenção nisso. Você não pode ter ambiente tenebroso no seu coração. Eu gosto de contar uma ilustração do sujeito que chegou diante do Senhor, toma conta do meu coração. Aí ele foi pensando no coração dele como uma casa. E Jesus entrando, aqui é a sala, aqui é o quarto, ele foi mostrando, e Jesus foi entrando no coração dele. Aí lá no cantinho tinha uma despensa. Sabe aquele negócio que você tem em casa, debaixo de uma escada, um negócio que você joga tudo quanto tem entulho lá dentro? Aí, na hora que chegou naquela portinha, Jesus falou, abre a porta. Ele, não, aqui você não pode entrar não. Meus irmãos, não existe isso na vida espiritual. A palavra tem que entrar em todos os cantos do seu coração. A luz tem que brilhar dentro do seu coração. E aí eu pergunto, onde está a luz? A palavra tem que controlar toda a sua vida. Os seus pensamentos, as suas palavras, os seus atos, os seus desejos, tudo que está sob a direção da palavra de Deus, tudo tem que estar sob a direção da palavra.
Não adianta você falar, mas isso aqui, mas é meu gênio. Gente, não existe isso. Ou você caminha e cresce, ou você vai ficar parado, e o pouco que você caminhou vai perder aquilo tudo que você já alcançou. Então nós temos que continuar. Com que ouvido você tem ouvido a palavra? Como tem ouvido? O que tem ouvido? Eu nem ouço, porque eu nem leio, não sei de nada. Então é necessário que você se pergunte sobre isso. Como você tem julgado a você mesmo e os outros? Qual é a maneira de você ver? Como que você julga? Com bondade? Lembre-se que a mesma medida que você mede, você será medido. Sua vida espiritual tem sido estática? Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o último aprendizado espiritual que marcou a sua vida? Você consegue responder? Se você pensar assim, lá pelos anos de 2000, eu fui orar e Deus quebrantou o meu coração. Meu irmão, você já perdeu isso. Você já perdeu isso. Esquece, já perdeu. Você já está pior, muito pior do que você estava antes desse dia. Qual foi a última experiência real, viva, de Deus falando com você de um determinado pecado, Deus falando com você sobre um texto bíblico que você leu e falou assim para você mesmo, isso é para a minha vida? Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Se isso aconteceu só no dia da sua conversão, pergunte-se se você está caminhando. Porque nós não podemos viver uma vida espiritual estática. E não estou falando aqui daquelas experiências malucas, emocionais. Eu estava ouvindo um cântico lá, não sei o que, fiquei emocionado. Não é isso não, meus irmãos. Eu estou falando de experiência séria, que envolve a sua vida, que envolve decisões, que envolve você dizer, não, eu tenho que fazer isso, porque a palavra de Deus está mandando que eu faça. É esse tipo de pergunta que eu estou falando, que eu estou fazendo. Não é questões emotivas. Se você tem se mantido estático, você não está caminhando, e quem não caminha para o alvo da perfeita vocação, perderá até o pouco que já conseguiu. É o que o texto diz. Tem que caminhar. E se você parar e pensar, é engraçado, como que isso é prático? Eu lembro de fulano, começou a parar, e foi parando, e você não sabe nem onde ele foi parar. Sumiu. Ele foi parando, você não sabe nem onde ele foi parar. Você sabe por quê? Eu faço uma ilustração. Alguém aqui já caminhou? Agora não tem mais esse negócio de carregar caixão em velório. Mas há uns anos atrás, me chamou muita atenção, eu comecei a acompanhar um velório aqui. Eu estava bem perto do caixão. Chegou ali na esquina, eu vi alguém, parei com a pessoa. Aqui na esquina. Troquei algumas palavras. Quando olhei para frente, o velório estava virando lá embaixo. Eu saí correndo para poder pegar o defunto, para ir para o cemitério. Meus irmãos, a vida cristã é assim. Se você parar numa esquina, quando você pensar que não, a igreja foi embora, você nem consegue nem ver mais. Na verdade, aquele que parou, foi parando e sumiu. Não é que ele andou para trás, é porque os outros andaram para frente. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você não pegar o ritmo e caminhar, e vamos gente, você não vai chegar na terra, você vai ficar perdido no deserto. Se você não está aguentando, grita, gente, espera aí, me ajuda aqui, para alguém correr, voltar lá atrás, pegar no colo e ajudar a carregar, que não tem outra saída, meus irmãos.
Não tem outra saída. Alguém sofreu uma tribulação muito grande, corre lá para ajudar, porque senão aquela dor, aquele sofrimento pode largar a pessoa para trás. Você tem que ajudar. Se não caminhar, vai ficar no tempo e no espaço. Eu quero concluir. Nós estamos completando essa parábola do semeador. Agora é necessário que nós façamos uma análise da produção de fruto com a palavra plantada no nosso coração. É necessário que a gente aprenda e entenda da necessidade de caminhar. E vou citar o texto do apóstolo Paulo em Filipenses: esquecendo para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da perfeita vocação em Cristo Jesus. Vamos esquecer do que ficou para trás, vamos esquecer de problemas. Eu tenho visto pessoas, sabe o que é, né, pastor? Eu não aguento ir na igreja. Por quê? Não aguento mais. O que foi? Lá, você sabe, eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha 3 anos de idade, para aí. Você vai me falar que uma coisa que aconteceu quando você tinha 3 anos de idade, porque quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai me bateu. Não lembra, né? Com 3 anos não lembra não, vamos passar para 5. Vamos melhorar um pouquinho. Quando eu tinha 5 anos de idade, aconteceu isso na minha vida. Eu fico, eu não sei, por que Deus deixou acontecer? Esquecendo-se das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da perfeita vocação em Cristo Jesus. Esquece do passado. Passado é coisa de museu. Larga para lá. Segue a vida, para a glória do nome do Senhor. Segue a vida. Caminha. Fica com raiva de você mesmo. Levanta a cabeça e caminha. Caminha para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa realmente derramar sobre nós a graça e a misericórdia dele. Nós vamos cantar o hino 145.